nosso congresso de ensino e pesquisa de graduação e pós-graduação em Direito. Agradeço a presença do nosso professor, mestre, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, professor Rafael Mesquita da Rosa. Muito obrigada, saudações, que atuará como mediador. E para palestrar, para expor na nossa live de hoje, no nosso painel de hoje, com muito prazer, recebemos o doutor, professor Sérgio Ricardo Rodrigues Filho, que vai palestrar hoje, expor sobre, então, crimes militares, não é, professor Sérgio? Professor Sérgio é membro da Comissão de Direito Militar da OAB, subseção da Ceilândia, é especialista em direito militar, é professor de direito penal, de processo penal, de direito penal militar, de processo penal militar e também dos cursos de formação da Polícia Militar do Distrito Federal. É membro da Comissão Permanente de Instrutores do Termo Circunstanciado de Ocorrência do Estado-Maior da Polícia Militar do Distrito Federal desde 2016, é diretor jurídico da Caixa Beneficiente da Polícia Militar do Distrito Federal e também é pós-graduado em docência do ensino superior. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui em nossa casa, aqui neste congresso, aqui neste painel, doutor Sérgio. O professor Rafael já fez os cumprimentos aqui iniciais, né, professor Rafael? Eu vou, então, lhe passar a palavra e saudando mais uma vez os nossos alunos, as nossas alunas que estão aqui presentes para aprenderem, não é? Estão aqui muito curiosos e sedentos de saberes, de conhecimento acerca do tema a ser exposto hoje. A palavra está com o senhor e, mais uma vez, muito obrigada, professor Sérgio. Boa noite a todos. Boa noite, doutora, professora Anne, doutor Rafael. Muito obrigado pela oportunidade. Nobres alunos, espero que seja um bate-papo interessante e que acrescente muito na vida acadêmica de todos vocês. Tá? Hoje o nosso tema é relativo ao direito penal militar, né, no que tange aí a análise dos crimes militares à luz da Lei 13.491 de 2017, que foi justamente a lei que alterou o Código Penal Militar e provocou um alargamento, né, dos crimes militares. Também cumprimento os nobres amigos da Comissão de Direito Militar, que tem feito um trabalho brilhante, buscando difundir esse ramo do direito, né? Bom, diferentemente do Código Penal Comum e dos crimes comuns, nós temos uma outra forma de analisar o crime militar, né? Ele tem requisitos diferentes, uma estrutura completamente diferente, um diploma especial, que é o Código Penal Militar. Só para fazermos aqui um aprofundamento histórico, né? Embora esse não seja o nosso objetivo, só para situá-los. O Código Penal Militar, ele é, inclusive, mais novo que o Código Penal Comum. O Código Penal Militar ele é de 1969. Ele nasceu no auge da ditadura, né? No auge do AI-5. Bom, então, as normas que contém o Código Penal Militar, elas são mais rígidas e tem todo o porquê, né? Tem toda uma motivação especial para isso aí. Bom, os crimes comuns, quando nós vamos definir um crime comum, qual é o critério basilar, né? Como é que nós chegamos ao contexto do que é um crime comum? Então, o crime, de acordo com a lei de introdução ao Código Penal, é aquele que a lei comina pena de reclusão ou pena de detenção. Para o crime militar, tem uma diferençazinha básica. A coluna espinhal do crime militar, ela se encontra tipificada no artigo 9º do Código Penal Militar, que é a Lei 1001 de 1969. O que aconteceu antes de 2017 com o Código Penal Militar foi o seguinte:
Para que nós tivéssemos um crime militar no Brasil, se fazia necessária a tipificação no Código Penal Militar. Não existia a possibilidade de termos um crime militar se esse não estivesse previsto no Código Penal Militar, podendo, inclusive, estar tipificado também no Código Penal Comum. Mas ele precisava, obrigatoriamente, estar definido no Código Penal Militar. Então, nós tínhamos as seguintes situações. O crime podia estar previsto somente no Código Penal Militar, como, por exemplo, motim, que é um crime militar, revolta, descumprimento de missão, insubordinação, são exemplos de crimes previstos única e exclusivamente no Código Penal Militar. Isso ainda continua. Bom, mas nós tínhamos também a possibilidade de ter o furto como crime militar. Furto está definido no Código Penal Militar, tipificado no Código Penal Militar, mas ele também está tipificado no Código Penal Comum. Volto a dizer, para ser tratado como crime militar, precisava obrigatoriamente da tipificação no Código Penal Militar. O que a Lei 13.491 de 2017 fez? Ela alterou esse dispositivo, o artigo 9º, dizendo o seguinte, vou ler aqui o texto da lei para ficar um pouquinho mais claro. Diz, então, consideram-se crimes militares em tempo de paz. Os crimes de que trata esse código, qual código? O Código Penal Militar, quando definidos de modo diverso da lei penal comum, diverso, por exemplo, o crime de desacato, ele está definido no Código Penal Militar e ele também está definido no Código Penal Comum, só que de modo diverso. O desacato do Código Penal Militar tem uma definição diversa do desacato do Código Penal Comum. Enquanto no Código Penal Comum nós temos desacatar funcionário público no exercício de suas funções ou em razão dela. Esse é o do Código Penal Comum. No Código Penal Militar nós temos desacatar superior, crime militar. Desacatar militar em ato de serviço, crime militar. Então, a definição é diferente. Mas ele diz o seguinte, e aí é a grande modificação, ou nela não previstos. Nela que na lei penal comum só está tipificado, ou não está previsto no Código Penal Militar, só está previsto na lei penal comum. E essa foi a grande modificação. Nós não tínhamos isso até então. Por exemplo, abuso de autoridade só está tipificado na lei penal comum. Não tem no Código Penal Militar, mas hoje pode ser tratado como crime militar. Crime de tortura não tem no Código Penal Militar, só tem na lei penal comum. Mas hoje o artigo 9º do Código Penal, após essa alteração, nos possibilita isso. O contexto anterior ainda existe, mas essa foi a inserção que fez toda a diferença. Então, outros delitos, como, por exemplo, aborto, não tem no Código Penal Militar. Então, nós tínhamos uma situação muito, muito estranha. Digamos que uma policial militar, ela utilizasse das instalações de uma organização militar federal ou estadual, tanto faz, e dentro da instalação militar, ela cometesse o crime de aborto. Ela provocasse aborto nela mesma ou numa colega, isso aí é indiferente. Aborto provocado por si mesma ou por terceiro, tanto faz. Não seria tratado como crime militar, por quê? Porque não tem previsão no Código Penal Militar. Mas hoje pode ser tratado como crime militar. Então, isso estendeu, assim, de forma significativa, o rol de crimes que podem ser julgados na Justiça Militar. Então, o grande impacto que isso provocou foi justamente na Justiça Militar. Hoje, as justiças militares, tanto estaduais quanto federais, elas têm nada, depois de 2017, mais de 1/3, né, de volume de delitos. Então, os delitos que as corregedorias recebiam até 2017 era um número X, hoje já passou de 3x. O que, na realidade, nos chama muito a atenção para aqueles que gostam dessa área ou simpatizaram com essa área. Por quê? Porque o campo aumentou significativamente. O número de profissionais hoje que podem atuar na justiça
que tem carência a justiça militar aumentou significativamente. Quase tudo hoje pode ser tratado como crime militar. Bom, então qual é o primeiro requisito para que um crime seja considerado militar? Obviamente que respeite o princípio da legalidade, que esteja tipificado na lei penal brasileira, mas pode ser a lei penal comum ou a lei penal militar. Bom, diferentemente dos contextos anteriores, o crime militar ele ainda tem que passar por uma outra análise. Se for previsto única e exclusivamente no Código Penal Militar, como motim, revolta, abandono de posto, deserção, vai ser sempre tratado como crime militar. Mas se nós tivermos um delito previsto no Código Penal Comum, na Lei Penal Comum, ele pode ser tratado como crime militar se, e única e exclusivamente, se encaixar em uma das hipóteses previstas no artigo 9º. Então, nós temos que ir ao artigo 9º e entender quais são essas hipóteses. A primeira delas é que o crime tem que ser cometido por um militar da ativa contra outro militar da ativa. Então, vamos falar da modificação. Digamos que seja cometido um crime de tortura. Tortura não tem previsão no Código Penal Militar. Mas digamos que um militar cometa tortura contra outro militar. Se os dois forem militares da ativa, é crime militar. Ou ainda, se esse crime de tortura cometido por um militar contra outro militar ocorrer em local sujeito à administração militar, é crime militar. E aí alguns que talvez já conheçam o Código Penal Militar há muito tempo e não se atentaram a isso, vão perguntar, mas como pode ser tratado como crime militar se não está previsto no Código Penal Militar? Justamente por conta dessa significativa alteração. Bom, outros delitos também são muito importantes nesse contexto. Por exemplo, quando nós falamos de abandono de posto. Abandono de posto é um crime previsto somente no Código Penal Militar. Então, ele sempre foi tratado como crime militar. Na Justiça Militar Federal, diferentemente da Justiça Militar Estadual, esse crime ele é de pouca ocorrência. Já para os militares estaduais, abandono de posto, ele sempre foi muito de grande incidência. Por exemplo, o militar que sai do serviço 5 minutos antes do seu término, sem autorização do seu superior, configura crime militar. Tá, professor, mas o que tem a ver isso com a alteração provocada pela Lei 13.491? Isso aí já era crime militar? Sim, já era crime militar. É porque muitas vezes, em razão disso, ocorria também abuso de autoridade. E o abuso de autoridade não estava, não era tipificado como crime militar, não podia ser tratado como crime militar. Hoje já pode. Então, muitas pessoas cometiam abuso de autoridade em razão de um subordinado ter cometido abandono de posto. Então, isso mudou bastante, mudou significativamente. Voltando, o que pode ser tratado hoje como crime militar? Todo e qualquer crime previsto na lei penal brasileira, seja lei penal comum ou seja lei penal militar. Qual é o segundo requisito? O segundo requisito é que esse crime que não está única e exclusivamente previsto no Código Penal Militar se encaixe em uma das situações que tem lá no artigo 9º. E a primeira situação qual é? Que o crime seja praticado por um militar da ativa contra outro militar da ativa. Qual é a segunda situação de enquadramento? Se o crime for praticado em local sujeito à administração militar. Terceira situação de enquadramento, se o crime for praticado por um militar em ato de serviço. Então, vamos lá. Abuso de autoridade, tortura. Em São Paulo, nós tivemos um caso emblemático. Policiais militares abordaram uma pessoa suspeita do tráfico de drogas. Essa pessoa foi levada para um quartel da Polícia Militar e lá foi torturada. Eles responderam pelo crime de tortura. Perfeito. Mas naquela ocasião, 2012, não havia possibilidade de ser tratado como crime militar. E olhem só a situação. Cometido por militares que estavam em ato de serviço. O crime foi praticado em local sujeito à administração militar e não pôde ser julgado pela Justiça Militar. Por quê? Porque não havia previsão do mesmo no Código Penal Militar. E naquela ocasião, isso era exigido. E hoje? Hoje não precisa. Percebam, o crime está previsto na legislação penal comum,
foi praticado por militar em ato de serviço, pronto, isso já caracteriza o crime militar. Então, mudou? Mudou e mudou bastante. Essa mudança muito importante. E aí, como naquele bate-papo da aula anterior, nós falamos que esse profissional habilitado na seara castrense, que tem conhecimento de direito militar, hoje ele é muito requisitado, muito requisitado. Alargou demais o rol de crimes militares. Então, são poucos os profissionais que conhecem bem dessa área. Se alguém se interessar, procure o mais rápido possível esmiuçar essa matéria, conhecer, na realidade, as particularidades, porque você vai ter um espaço imenso para poder trabalhar, tanto no campo da docência, quanto no campo mesmo da advocacia. Bom, mas continuando aí com os crimes militares. O artigo 9º, ele diz quem pode cometer crime militar. Então, pode cometer o crime militar o militar da ativa, pode ser cometido também pelo militar da reserva e pode ser cometido também pelo civil. Daqui a pouquinho eu vou falar como é que o processo em relação a essas pessoas pode ocorrer de uma maneira bem simples. Mas vamos aí uma exceção daquilo que não pode ser tratado como crime militar à luz do artigo 9º do Código Penal Militar. Ele diz o seguinte: se o crime for doloso contra a vida e for cometido por um militar contra um civil, a competência é do tribunal do júri e não se discute isso. Isso, na realidade, é 100% certeza quando nós estivermos falando de crimes contra a vida, de forma dolosa, cometidos por militares estaduais. Há uma observação nesse próprio artigo quanto aos militares federais. Então, vamos lá, só dos militares estaduais. Digamos que um policial militar ou um bombeiro militar tome proveito do local onde trabalha, um quartel, seja da PM ou do bombeiro, e tem uma festa junina dentro do quartel. Ele toma proveito dessa situação e mata um desafeto. Esse desafeto é um civil. Então, ele cometeu um crime doloso contra a vida de um civil em um local sujeito à administração militar estadual. Tudo parece que é crime militar, mas não é. Por quê? Por conta dessa exceção. Então, crime doloso contra a vida de um civil cometido por militar estadual é de competência do tribunal do júri. Essa é uma exceção importantíssima. Esse, na realidade, anseio nasceu em 1997, por conta dos crimes que ocorriam contra a vida de civil, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, começou um movimento social para que esses delitos fossem julgados na justiça comum, com medo aí de parcialidades. Agora, em 2017, embora essa previsão ela já tivesse sido reconhecida, né? Em 2017, foi que a Lei 13.491 pacificou essa situação. Quando nós falamos da mesma situação, o crime doloso contra a vida de um civil cometidos por militares federais, eles serão, em regra, julgados na Justiça Militar Federal, desde que o crime seja praticado por eles em ato de serviço. E aí ele elenca as situações. De maneira geral, quando o militar federal estiver em ato de serviço, principalmente para a manutenção da ordem pública, para a garantia da ordem pública. Se os militares, por exemplo, eles estão atuando, como já ocorre, em várias vezes acontece, lá no Rio de Janeiro. Então, eles tiveram que subir o morro para a garantia da ordem pública. E nessa operação praticada por militares federais, durante essa operação ocorreu a morte de um civil. Ele foi morto dolosamente. Alegou-se legítima defesa, mas a legítima defesa não foi reconhecida, portanto, configurou o crime doloso contra a vida do civil. Vai ser julgado onde? Na Justiça Militar Federal. Se fosse cometido por um policial militar, seria julgado no tribunal do júri e, portanto, tratado como crime comum. Uma confusão que muitos fazem é o seguinte: a Justiça Comum pode julgar o crime militar? Não, não pode. Justiça Comum julga crime comum, Justiça Militar julga crime militar. E com os seus referidos diplomas.
Então, quando a Justiça Militar vai julgar um homicídio, que é tratado como crime militar, exatamente como tipificado no Código Penal Militar. A Justiça Comum, como ele está tipificado no Código Penal Comum. Isso pode ter diferença. Diferença em causas de aumento, em causas de diminuição. Na cominação da pena, existem alguns delitos que eles são cominados de maneira mais severa no Código Penal Militar, e na grande maioria das vezes, assim o é. Mas existem delitos que, por incrível que pareça, no Código Penal Militar, a pena é mais amena. Então, Justiça Militar processa e julga crimes militares. Justiça Comum processa e julga crimes comuns. Bom, nós falamos, e eu vou repetir, que a Justiça Militar ela tem uma competência muito diferente. A Justiça Militar Federal ela tem uma competência ampla. Esses tais crimes militares ela pode julgar, seja ele cometido por quem for. Justiça Militar Federal pode julgar o militar, pode julgar o civil também. Mas quem é o militar para a Justiça Militar Federal? É o militar das Forças Armadas, é o militar do Exército, é o militar da Marinha e é o militar da Aeronáutica. Todos os outros, que não sejam esses, serão tratados como civis. Então, quem é o policial militar ou o bombeiro militar para a Justiça Militar Federal? Ele é um civil, quando nós estivermos falando dele como sujeito ativo de crimes. Então, se um policial militar entra num quartel do Exército, por exemplo, e lá furta um objeto pertencente às Forças Armadas, ele vai responder pelo crime militar de furto, na qualidade de civil. Repito, ele não vai responder como militar, ele responde como se fosse um civil. Um civil entrou no quartel do Exército e cometeu esse furto, também vai responder na Justiça Militar Federal, como civil. Um civil entra num quartel da PM, da Polícia Militar, e furta um objeto pertencente a essa instituição, responde por crime comum. O que eu quero falar com isso é que, embora nós tenhamos essa extensão dos crimes militares, a Justiça Militar Estadual não tem competência para julgar o civil, embora esse alargamento tenha ocorrido. A Justiça Militar Estadual só processa e julga os crimes cometidos por militares estaduais, policiais militares e bombeiros militares. Eu não sei se até aí vocês estão compreendendo, depois vocês me deem um sinal se estão conseguindo acompanhar o raciocínio, né? Porque nós estamos falando aqui desse alargamento provocado pela Lei 13.491, mas nós também estamos chamando a atenção para o que aconteceu com a Justiça Militar. A Justiça Militar ela teve, na realidade, um aumento significativo. Lembrando que para a Justiça Militar Federal, ela pode julgar os militares federais, pode julgar os militares estaduais na condição de civil e os próprios civis. Já a Justiça Militar Estadual, como eu falei, só processa e julga quem? Crimes militares cometidos por policiais militares e bombeiros militares. Tá? Então, gente, uma das coisas mais importantes que nós tivemos, e nisso eu agradeço muito a modificação que essa lei provocou, foi que nós não temos mais a situação esdrúxula de ter um crime cometido dentro de um quartel, seja das Forças Armadas ou das Forças Militares Estaduais, e não poder ser ali tratado como crime militar. Hoje não tem mais isso. Quase todos os delitos, exceto o que eu falei, né? O crime de homicídio quando cometido dolosamente contra a vida de um civil, todos os outros que se enquadrem naquelas situações, eu vou repeti-las porque com a repetição é que a gente aprende, né? Todos os outros serão tratados como crimes militares. Todo delito que você pensar que está previsto na lei penal brasileira, ele pode ser tratado como crime militar. Bom, antes disso, vamos falar aqui só de uma classificação importante. Os crimes militares, eles podem ser classificados como propriamente militares ou impropriamente militares. Para a teoria clássica, o que é um crime propriamente militar? É o que preenche dois requisitos. Primeiro requisito, ele tem que estar única e exclusivamente definido no Código Penal Militar.
Crime propriamente militar não tem definição em outro diploma legal, somente no Código Penal Militar. E eu volto a repetir: motim, revolta, dormir em serviço. Dormir em serviço é um crime militar. Dormir em serviço. Embriagar-se em serviço é crime militar. Omissão de lealdade é um crime militar. Então, esses delitos que estão previstos única e exclusivamente no Código Penal Militar é somente cometido por militares. Eles não podem ser cometidos por civis. Eles são tratados como propriamente militares. Agora, aqueles que estão definidos no Código Penal Militar e também na legislação penal comum, ou somente na legislação penal comum, eles hoje são tratados como impropriamente militares. Exemplo: furto, roubo, homicídio, né? Esses delitos previstos em ambos os diplomas legais, ou somente na legislação penal comum, tratado como impropriamente militar. Por quê? Porque também pode ser cometido pelo civil. Gente, só me sinalizem aí se vocês estão entendendo a linguagem, se eu estou falando muito rápido, né? Tá tudo bem? Eu penso que esteja tudo bem, doutor Sérgio. Eles estão acompanhando aqui, bastante atentos, e ao final eu vou lhe passar algumas dúvidas que eles estão nos encaminhando aqui. Ah, que maravilha. Que bom. Bom, uma outra coisa importante, obrigado, doutor, pela intervenção e pela clareza. Uma outra coisa que nos instiga muito em estudar o direito militar é justamente o trato que é dado aos crimes que são propriamente militares. Por exemplo, quando nós falamos eu vou repetir, do crime de motim, previsto no artigo 149 do Código Penal. O que é o motim? O motim, de uma maneira muito simples, é uma desobediência a uma ordem de superior hierárquico, e essa desobediência, ela tem que ser cometida por 2 ou mais militares. Quando militares desobedecem uma ordem de superior hierárquico, uma ordem obviamente legal, né? Ou eles atuam contra a ordem desse superior hierárquico. Isso é um motim. Então, digamos que um superior, ele chega num quartel, ele determina que militares passem a atuar em uma determinada área que eles não gostam de atuar. E eles se recusam: não, nessa área eu não vou trabalhar. Motim. Se eles estiverem armados, deixa de ser motim e passa a ser revolta. E no que isso aí implica? Isso implica que a pena do motim, que chega a 8 anos, na revolta ela chega a 20, só porque eles desobedeceram a ordem. Não precisam cometer absolutamente mais nada. Ao desobedecer a ordem do superior hierárquico, 2 ou mais militares, motim. Se eles estão armados, e observem um detalhe, não precisam utilizar as armas. Basta que estejam armados. Se estão armados, revolta. Gente, o Código Penal Militar, ele é realmente muito rígido e tem que ser. Por quê? Imaginem você como comandante de uma unidade militar em que você tem que comandar, por exemplo, de 300 a 1.000 homens. Em uma unidade, eu estou dizendo, pequena. Como é que você realmente vai manter esses homens numa hierarquia e numa disciplina que é a base da organização militar? Como é que eles vão obedecer realmente se não tiverem penas rígidas, né? Então, para eles se amotinarem ou revoltarem, é muito fácil. Então, a pena realmente ela tem que ser rígida. Omissão de lealdade militar é um outro crime que realmente é intrigante. Digamos que alguém esteja no meio desses amotinados e simplesmente tome conhecimento, ele não está participando do motim, ele só ouviu que as pessoas já se organizaram. Olha, quando o superior chegar aqui, nós não vamos obedecer essa ordem, eles estão cometendo um crime chamado conspiração. E essa pessoa que ouviu, ela tem que ser, na realidade, o chamado X9, o dedo duro. Ele tem que buscar um superior hierárquico e falar: olha, o pessoal ali está querendo cometer um motim, entregar. Se ele não fizer isso, ele é omisso na lealdade militar. Ele responde por crime também. O Código Penal Militar, ele tem dessas coisas, né? Então, existem vários delitos que são interessantes. Por exemplo, o furto de uso.
Eu não sei exatamente em que semestre vocês se encontram, né, no curso de Direito, mas eu acredito que muitos aí já ouviram falar do furto de uso. Na legislação penal comum, no Código Penal Comum, é um fato atípico. Se uma pessoa pega um objeto para usar e devolve ao seu legítimo proprietário sem causar dano algum, sem causar qualquer prejuízo material, o fato é atípico. O vizinho que, por exemplo, pega ali o cortador de gramas do outro, utiliza e devolve. Fato atípico. Já no Código Penal Militar, não. Pegou para usar e devolveu é crime militar. No Código Penal Militar está previsto o crime militar de furto de uso. O crime de dano, por exemplo, no Código Penal Comum, na sua forma culposa, é fato atípico. Só existe o crime de dano quando ele é cometido dolosamente. Já no Código Penal Militar, há a previsão do crime militar de dano culposo. Então, é bem diferente, é bem interessante, vale realmente muito a pena estudar. Eu só queria com isso aqui que vocês compreendessem, né, a abrangência hoje dos crimes militares e o que é necessário para que um crime seja considerado crime militar. Então, vamos só falar disso aqui novamente rapidinho. Previsto na lei penal brasileira, seja lei penal comum ou lei penal militar. Se for na lei penal militar, ele só pode ser tratado como crime militar. Não existe outra hipótese. Se ele tiver previsto na lei penal comum, mesmo que também previsto na lei penal militar, precisa passar por uma das situações de enquadramento. Ou cometido por militar da ativa contra militar da ativa, ou cometido por um militar que seja da ativa, da reserva, em local sujeito à administração militar, ou quando cometido por civil, em local sujeito também à administração militar. Então, nessas situações, eu tenho crime militar. E lembrando que civil só responde por crime militar quando comete contra a instituição militar federal ou qualquer dos seus integrantes. A Justiça Militar Estadual não tem competência para julgar o civil. Bom, se tiverem algumas perguntas, se eu puder esclarecer alguma coisa, estou à disposição. Perfeito, doutor Sérgio. Sem sombra de dúvidas, um tema bastante instigante. Eu diria que é a regra primordial para quem pensa em atuar na advocacia voltada aí, ao direito militar, né, no que diz respeito aos crimes militares, é justamente compreender essas regras de competência e, como o senhor bem destacou, nós tivemos grandes alterações em face da Lei 13.491. Eu aproveito, então, a deixa aqui do doutor Sérgio para perguntar a todos os nossos alunos que estão aqui empolgados, nos assistindo, participando do chat, enviando aqui sugestões pelo WhatsApp, que apresentem as suas perguntas. Então, se eventualmente ainda há alguma dúvida a ser sanada, eu imagino que, diante de todas essas informações, deve existir alguma indagação, por favor, apresentem aqui pelo chat. Caso contrário, nós avançaremos aqui para o encerramento da nossa live, que foi, já antecipo, sensacional. Tivemos aqui, doutor Sérgio, mais de 40 espectadores. Oh, que maravilha. Um sucesso muito, doutor Sérgio. Oi? Um grande sucesso, um grande interesse pelo Que maravilha, muito bom. E se, assim, tiverem interesse qualquer dia, para que nós possamos bater um papo pessoalmente, se tiver interesse, eu estou à disposição. Doutor Sérgio, a Raquel está pedindo para falar mais, se pudesse, hoje, agora, sobre a atuação dos advogados nessa área. O senhor podia dar uma explanação? Sim, claro. O senhor iniciou o assunto mas não aprofundou. E parece que tem muitos alunos interessados em partir para essa área. Por favor. Ótimo, maravilha. Então, vamos lá. Raquel, boa noite. Essa área, na realidade, ela ainda é uma área pouco explorada, né? As pessoas não conhecem tão bem assim, mas é uma área extremamente requisitada. Para você ter ideia, hoje, em Brasília, vou falar só de Brasília, que nós temos uma família de aproximadamente 150 mil militares, entre militares da ativa e militares da reserva. Estou falando só de militares estaduais, quando nós falamos de policiais militares e bombeiros militares. Então, só esse campo por si só, ele já é gigantesco. Aqui em Brasília, nós temos algumas associações
porque militares não podem ter sindicato. Então, existem algumas associações, né, podem ser associados, e eles buscam muito essas associações, mas, dependendo da causa, eles preferem, de uma forma assim, muito nítida, que tenha um advogado particular. Por quê? Não é porque a associação ela não cuida bem dos interesses dos seus associados, não é isso. É porque a demanda é muito grande. Então, poucos profissionais que entendem da área, e a demanda ela é gigantesca. Então, as pessoas que estudam um pouquinho disso e passam a entender do Código Penal Militar, do Código de Processo Penal Militar e do Direito Administrativo Militar, aí eu digo assim, Raquel, nada de braçada. Não falta causa. E são causas, assim, maravilhosas. Porque quando você tem a oportunidade de atuar na defesa de um militar estadual que, obviamente, está sendo injustiçado com alguma coisa, e você faz aquele teu trabalho, e no final das contas você diz, nossa, eu alcancei realmente o que o direito tem que fazer justiça. É muito bom. E você acaba atuando não só em favor dos militares, mas acaba atuando também em favor dos seus dependentes, e aí eu puxo um pouquinho para o direito administrativo militar, que é outro campo extremamente carente. Então, junta o direito penal militar e o direito administrativo militar, eu diria que hoje a defasagem, ela é gigante. Gigante. Por isso que a grande maioria busca as associações, os bons advogados são pouquíssimos. Eu conheço aqui em Brasília, para falar a verdade, talvez aí uns 6 bons advogados nessa área. São poucas pessoas, tem um número significativo de pessoas buscando, mas ainda para falar assim, não, são referências, 6, 8 advogados, talvez, né? Então, é um campo que está aberto e à procura, na realidade, de pessoas que têm interesse. Excelente, doutor Sérgio. A pergunta da Raquel é muito boa na medida em que os alunos, ainda durante a graduação, já vêm se interessando aí pela atuação profissional. Né? O Washington fez uma pergunta: os juízes responsáveis por julgar os crimes militares são militares ou civis? Excelente. Repete a pergunta, doutor, por gentileza. Claro. Os juízes responsáveis por julgar os crimes militares são militares ou civis? Ah, maravilha, que pergunta maravilhosa. Vamos lá. Na Justiça Militar, nós temos isso aí de uma forma um pouquinho diferente, né? A composição, na grande maioria das vezes, ela ocorre da seguinte maneira: nós temos um juiz togado, é um juiz de direito, né? E os outros que compõem ali são militares. Eles vão servir como se fossem assessores, só para vocês entenderem melhor, como se fossem assessores desse juiz togado. Por quê? Porque eles conhecem muito bem as especificidades do direito militar e que talvez esse juiz não conheça. Não necessariamente é um juiz militar, mas um juiz que ele foi trabalhar justamente numa vara militar, né? Aqui em Brasília, no Tribunal de Justiça, o juiz prestou um concurso, um juiz togado, e ele vai atuar na área militar. Então, não necessariamente ele tem uma formação em direito militar. Ele vai ter que estudar bastante isso aí para poder atuar na área. E é por isso que esses militares, que normalmente ali já estão na condição de major, né, a maioria que compõe ele tem que ser major para auxiliar esse juiz, são 4, né, com um juiz togado, então formam um grupo de 5. É óbvio que a maioria das vezes eles vão de acordo com o voto do juiz. Mas o dia que quiserem conhecer, inclusive, a corregedoria, a gente pode combinar para vocês acompanharem um julgamento, ver como é diferente, como é interessante. Eu acho que seria uma proposta bem bacana aí para todos que estão acompanhando. A gente pode combinar isso aí com o corregedor aqui da Polícia Militar, ver alguma audiência interessante, e para vocês acompanharem, eu acho que vocês vão sair dali encantados. Então, existe o juiz togado, e os outros são, na realidade, auxiliares, são composto ali por militares, nesse caso, ou da Polícia Militar, no caso de crimes que são cometidos
por militares dessa instituição ou bombeiros militares, majores do Corpo de Bombeiro Militar, que também auxiliam o juiz togado. Perfeito, doutor Sérgio. Sem sombra de dúvidas, nós vamos então viabilizar essa visita, né? Aqui no IESB nós temos um projeto dentro desse SPEC de teoria e prática de conduzir os nossos alunos para que eles possam vivenciar toda essa ambientação e essa atuação dos profissionais do direito. Então nós vamos, a Flávia já está aqui empolgada, vamos sim viabilizar essa visita técnica. Essa visita ela pode ser feita, doutor, tanto na corregedoria, a gente pode combinar isso aí depois, a Comissão de Direito Militar está de portas abertas para fazer essa ponte, né? E também na Auditoria Militar. A gente vê o dia melhor, inclusive numa audiência que realmente ela chame um pouco mais a atenção, né? Para conhecerem como é que isso aí funciona, eu acho que vão gostar bastante. Bom, sim, a gente já podia deixar isso bem alinhavado, né, sim, professor Rafael? Assim que a gente já vamos encerrar, eu vou ficar mais um pouquinho aqui e a gente vai operacionalizar isso aí logo eu acho que logo no início do ano, né, professor Rafael? Perfeito, perfeito. Agora nós estamos já começando algumas avaliações, semana de provas, então penso que no início do ano que vem seja o ideal. E é tempo também para o doutor Sérgio procurar um processo que seja instigante, aí os alunos vão adorar. Sim, tem um amigo que ele tem alguns processos que são muito interessantes. Eu vou falar com ele para a gente deixar isso aí bem organizado e fazer com que essa turma que está mostrando interesse pelo direito militar fique mais apaixonado ainda, né? Excelente, excelente. Faz o encerramento, então, professor Rafael. Perfeito. Senhoras e senhores, nós estamos, então, encerrando aqui as atividades no que diz respeito à temática que foi apresentada pelo doutor Sérgio, inovações legislativas atinentes aí a regras de competência do direito penal militar. Doutor Sérgio, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela disposição, parabéns pela excelente disposição, um forte fraterno abraço a todos os alunos que acompanharam aqui atentamente. Eu sei que são muitas as dúvidas, muitas as curiosidades, mas como o doutor Sérgio bem mencionou, a subcomissão está de portas abertas e nós estamos estreitando os laços com o IESB, não é isso, doutor? Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, professor Sérgio. Muito obrigada. Eu é que agradeço. E aguardem aqui os alunos. Eu que agradeço. Um grande abraço e sempre à disposição, viu? Obrigado, doutora. Obrigado, doutor. Um abraço. Obrigada, vamos nos falando. Sérgio. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigada. Rafael, como que nós